O programa de hoje fala sobre as ameaças aos direitos adquiridos por populações indígenas e quilombolas na Constituição Federal do Brasil. Participam desse debate Emerson Guarani Andeva, cientista social e Guarani, Benedito Preze, antropólogo e coordenador do programa Pindorama da PUC São Paulo, e André Augusto Bezerra, conselheiro da Associação Juízes para a Democracia. O Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe pela internet ou pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Apesar da força das manifestações recentes, inclusive com o uso de novas tecnologias, a internet, muitas comunidades ainda não se organizaram para exigir o direito à terra. Que ações são necessárias para fortalecer esse movimento? Quero colocar essa pergunta, mas dar a palavra também ao André, que queria fazer um comentário sobre os comentários do internauta ao final do último bloco. Diga, André. A respeito do legislativo, né? Eu acho importante, né, nós falarmos, estabelecemos a importância do legislativo na democracia, né? Ele é, sim, importante, né? Assim como importantes são as discussões políticas lá colocadas, né? No caso do direito dos povos indígenas, essas discussões políticas foram feitas, mas já foram feitas na Assembleia Constituinte, né? E o resultado foram os direitos, né, estampados na Constituição. A partir daí, o que a Constituição colocou olha, quem vai fazer a demarcação é o Executivo através de um estudo da FUNAI, um estudo técnico e não político, né? Então, esse é o grande problema da PEC 215, né? Você tornar política uma discussão. Hoje, para o ministro da Justiça se recusar a fazer a portaria que demarcam a terra, ele vai, e havendo um laudo favorável à demarcação por parte da FUNAI, esse ministro vai ter que justificar por que não está acolhendo esse laudo técnico, que é um laudo multidisciplinar, né? Se você colocar essa questão para o legislativo, não há por que justificar, né? Basta votar contra. Não, e basta, como disse o Benedito, não é? Uma questão de se colocar o jogo de forças, que é variável no Congresso, a gente sabe, e é importante que seja, não é? Quer dizer, se a gente tiver uma democracia mais madura, mais desenvolvida no Brasil, certamente as forças sociais vão ganhar mais condição de se representar melhor. E o Congresso Nacional é um instrumento importante da democracia, mas ali há embate de forças, de interesses diversos da sociedade. Então, é preciso não transformar questões técnicas em questões políticas e, ao mesmo tempo, não equivaler coisas diferentes. Porque os índios brasileiros são todos cidadãos brasileiros, mas como povos tradicionais, são povos, são nações. É preciso também reconhecer direitos que não são direitos individuais desse ou daquele índio, como se a gente estivesse falando de propriedade privada na fronteira agrícola e tal, como se fala do cara que comprou um terreno alguns anos atrás, ou comprou hectares de terra para fazer agricultura alguns anos atrás. Estamos falando de coisas diferentes. E a organização, Emerson? Então, eu vejo com muito bons olhos o que está acontecendo hoje, né? Sim, embora não exista, né, até por uma questão de que o modelo de comunidade não é um modelo que a gente está acostumado na cidade grande. A comunidade indígena, ela se organiza de uma outra lógica, né? E nem sempre é essa lógica. Se a gente for pegar o exemplo, uma petição que a gente colocou online através do Avaz, que é a PEC 215, a gente acaba percebendo que a participação dos indígenas acaba sendo muito pouca. Por quê? Porque a manifestação dos indígenas se dá através de documentação que é levado a toda a comunidade indígena. Isso é feito uma reunião dentro da comunidade indígena e toda a comunidade indígena se coloca diante daquele problema. Nem todos vão para a internet dizer o que acham, porque a dinâmica é outra, né? Então a gente acaba percebendo que dentro dessa PEC, dessa manifestação de uma petição, quem nos apoia são normalmente os juízes, como está o nosso amigo André aqui, são os antropólogos, são as entidades de apoio aos grupos indígenas, são os indigenistas, vamos dizer assim, né? Os indígenas entram numa outra dinâmica que eu acho que é a mais interessante aí,
que é eles se organizarem dentro das comunidades indígenas, colocando o que eles acham através dessa documentação e encaminhando para os movimentos indigenistas para que eles articulem essa participação dentro do Congresso ou dentro de outras instâncias. Porque também você formar uma visão também totalmente igual à dos políticos não é você fazer o contrário. Você acaba se igualando a eles também. Então, eu acho que a dinâmica dos grupos indígenas é outra, né? Então, quando a gente vê essas movimentações, né, nas ruas, como a gente viu aqui no caso dos Guarani, na Avenida Paulista, dias atrás, a gente começa a perceber que é um movimento interessante, mas é um movimento interessante no sentido de que eles começam a entender o que está acontecendo, né? Quais são os problemas e a problemática. Isso se dá também, como está o Benedito aqui, né? A gente se conhece há muito tempo já, através da formação das lideranças indígenas. As lideranças indígenas estão começando a se articular e conhecer bem qual que é o pensamento do não-índio para ele poder questionar toda essa maneira de entendimento. Eu acho que aí é um contato que existe da liderança indígena com a sua comunidade indígena. Aí é uma dinâmica interessante que está surgindo agora, né? E a gente acaba percebendo esses movimentos, né? Principalmente esses movimentos sociais, que não é novo. Os movimentos indígenas estão desde a década de 80 organizados, né? Agora surgem mais com a dinâmica da internet, das redes sociais, né? Com o apoio das entidades indigenistas, para dentro da cultura brasileira não indígena, né? Isso. Tá, Benedito, como é que você lê isso? Então, essa organização e mobilização das comunidades indígenas tem toda uma história muito sofrida. Então, eu acompanhei um pouco quando eu estava no CIMI, né? Então, foi o CIMI que iniciou em 74 as Assembleias de Chefes Indígenas. E era extremamente, assim, acompanhada e pressionada pela FUNAI para que não realizasse. Inclusive, algumas delas foram vamos dizer, encerradas de forma assim truculenta pelo Estado. Então não havia interesse, é claro que a gente eram tutelados pelo Estado. Tutelados e controlados, né? Então, porque nós víamos na época da ditadura, então era um perigo, né? O pessoal se organizar. Com a democratização, então aconteceu um processo, é um processo lento, porque muitas vezes as comunidades estão assim muito espalhadas ou também tuteladas pelo poder econômico local, né? Então a gente percebe que as organizações indígenas, que são bastante fortes, principalmente no norte e no nordeste, a POINE, então elas avançam mais quando estão mais pressionadas pelo poder local, né? Então a gente percebe que a luta do dia a dia ajuda nessa politização. Aliás, queria perguntar para vocês, atualmente, você acabou de falar da FUNAI cumprindo ali um papel, digamos, a serviço do governo na ditadura militar, e como que a FUNAI, no caso dos índios, se coloca diante da PEC 215, dessas questões que estamos discutindo aqui, e também o INCRA, porque a questão dos quilombolas passa por dentro do INCRA, né? Como é que essas instâncias do governo federal têm se colocado nesse debate? André? Olha, em relação à FUNAI especificamente, há algo conflituoso, às vezes contraditório, né, entre ela e os índios, né? Mas é importante notar que a FUNAI era criticada, mas hoje em dia, principalmente pelos ruralistas, né, que acusam os seus laudos de laudos parciais, né, e acusam da falta de neutralidade, como se uma discussão, né, no Congresso Nacional fosse imparcial. Essa é algo bem interessante, a FUNAI, que tão criticada pelos movimentos, pelos índios, né, ao longo dos anos, hoje em dia ela está sendo mais criticada nesse contra-ataque ruralista pelos grupos conservadores. Eu acho que tem que também situar as várias FUNAIs, né? Quer dizer, a história da FUNAI. Então, eu li recentemente uma entrevista da atual presidente, a Maria Augusta Cirati, e ela deu para a BBC de Londres, né? Então, a gente percebe que o discurso é diferente daquele discurso da FUNAI da década de 80, 70, né? Então, eu acho que a partir do Márcio Meira, que foi presidente há 2 gestões passadas, né?
que ele ficou 5 anos, então deu uma estabilidade para a FUNAI. Então conseguiram também a dar um outro rumo. O pessoal tem criticado muito a FUNAI, mas eu acho que a FUNAI evoluiu e começou a ter uma visão mais técnica e também política. Então, por isso que a crítica agora não vem tanto dos indígenas, mas mais da classe dominante, dos ruralistas. Então, a gente vê que é complicado. A questão da terra hoje no Brasil é uma questão conflitiva. Hoje e há muito tempo, né? Faz 500 anos, né, que estamos lutando aqui. Se matam pessoas por conta da terra, e nós vivemos num país continental, isso daí é a grande contradição, né? Então, de certa forma, quer dizer, nessa última entrevista que ela deu, a gente percebe que ela está afinada, né? Com isso daí que a FUNAI tem um papel técnico importante e que esses outros órgãos que são mencionados agora, o INCRA, a Embrapa, que poderia entrar como consultoria, mas não como elemento decisório, porque eu acho que quem tem que dar uma posição mais definitiva, que é o órgão técnico especializado, quer dizer, na questão indígena, que é a FUNAI. Emerson, como é que você vê? A história das políticas indigenistas, né, principalmente no último século, né, ela surge em 1910 com a SPI. Ela foi exterminada. O que é o SPI? O Serviço de Proteção ao Índio. Ela surge em 1910. Em 1967, né, acusada de participar e de estar ajudando aí até o agronegócio ou a política, né, em várias regiões do país, ela, inclusive de práticas genocidas, né, ela é exterminada e surge aí em 1967, 68 a FUNAI. Nesse momento, né, surge um novo, nesse ano, né, 2013, 2012, surge um movimento bem interessante também, que é um movimento de se questionar, aliás, afinal, qual é o papel da FUNAI dentro da política indigenista do país? Ela está do lado dos índios ou ela está contra os índios, né? Então, eu acho que nesse momento começa a surgir, né, um grupo de funcionários, né, que começam a se posicionar diante desta questão da política indigenista. Outros, né, que ainda tinham aquela maneira, né, de ver o índio como tutela, começam a ser deixados de lado. Então, neste momento, eu acho de super importância a continuidade da FUNAI, neste momento, justamente que passa por uma certa reestruturação, até dentro da instituição, para saber qual é a função deles realmente. E eu acho que nesse momento eles estão fazendo o que deveriam ter sido feito já há anos, né? Há mais de 20 anos, né? Só que por conta de uma política, né, que era ali, porque a gente não pode esquecer que a FUNAI é representação do Estado, né? Mas até então, até onde estão os limites? E a força dos movimentos indígenas que legitima. E neste momento está legitimando o poder da FUNAI. Eu acho que essa é uma grande mudança aí da política indigenista. Finalmente ela está se adaptando à Constituição. Isso. Aos novos tempos, 25 anos depois. Em que sentido, André, que a FUNAI está se adaptando à Constituição? Em ajudar a efetivar os direitos dos povos indígenas. Ah, sim, no sentido de cumprir a Constituição. No sentido de cumprir a Constituição. Tá certo. Não, porque na verdade, ser um organismo do Estado, não me parece que seja um problema impeditivo, a não ser que o Estado seja tomado por uma dimensão, por um poder de exceção, né? Então, no caso das ditaduras e tal. Mas no Estado democrático, tem que supor que as instituições estão ali para, entre outras coisas, cumprir a Constituição e os seus desdobramentos. Ora, a Constituição define uma coisa, é isso que a FUNAI tem que fazer, que ela não pode estar ao sabor do desejo, do interesse do governante de plantão, até porque na democracia os governantes mudam, tá certo? E o jogo de forças se renova e as instituições precisam, de algum modo, ter um lastro na sociedade e na norma, né, nos princípios, não é isso, Benedito? Então, eu acho que é o dever do Estado de defender populações mais frágeis. Então, a Constituição deixa bem claro, né? Antigamente havia tutela, que ela tutelava não os direitos, mas as pessoas, do indígena, né? Então, a população mais fragilizada, é o caso dos indígenas quilombolas, o Estado tem um papel muito importante de defesa dos seus direitos e de dar aquilo que a sociedade como um todo não acha prioritário. Claro, e de favorecer, que aliás, eu pessoalmente,
fazendo uma inconfidência para você, acho que o bom Estado e os bons governos dos Estados contemporâneos, nos Estados democráticos, são aqueles que fazem, são aqueles que favorecem que a população, a sociedade se organize e faça, e que apoiem isto, tá certo? Então, na verdade, quer dizer, apoiar o movimento de autonomização das camadas populares e dos grupos fragilizados da população é um dever do Estado. Ele tem que favorecer isso. Então, mas eu vejo assim, é que muitas vezes essas indicações que o próprio governo coloca, vamos dizer o caso aqui da ministra, de uma das ministras aí, que se opõe às demarcações de terras, por exemplo, no Paraná. É um estado que historicamente vive conflitos, né? Ângelo Cretan pagou muito por isso em 1980. Foi barbaramente assassinado, né? Outras lideranças continuam sendo assassinadas. Em 1986, foi 86, se eu não me engano, foi o Marçal de Souza. Em 1983. Depois o Chicão Chucuru. Se a gente pegar o estado do Mato Grosso do Sul, só no ano de 2012 foram mais de 300 assassinatos. Então, o estado de exceção, né, eu acredito que em certas regiões ainda existe. Acho que existe espalhado pelo Brasil inteiro, né? Por isso que se trata de uma luta, né? A luta tem que continuar, tá certo? Eu tenho que fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já com o terceiro bloco do programa.